sem dúvida nenhuma eu gostaria de estar sentado aqui de uma outra maneira, né? Mas jogamos contra o líder do campeonato, uma partida muito difícil, né? Muito dura. E agora é levantar a cabeça, né? Fizemos um primeiro tempo muito abaixo. Então é o que eu passei ali para eles dentro do vestiário, né? Para levantar a cabeça que quarta-feira tem mais. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações por lá. E aí, rapaziada, o que vocês acharam desta abertura que eu coloquei para vocês do Ramon Menezes? Foi assim que ele abriu a sua coletiva de imprensa ontem na Vasco TV. Quarta-feira a gente enfrenta o Bahia fora de casa. Bahia que, por sinal, é o vice-lanterna do campeonato. Mas a pergunta que eu deixo para vocês aqui é: será que a gente vai jogar como um time que está acima da tabela e vai vencer o Bahia? Vai jogar como o Vasco? Ou será que a gente vai ressuscitar mais um time no campeonato? Enfrentamos o Curitiba quando ele era lanterna, pegamos o Atlético Goianiense quando era vice-lanterna e boa parte dos nossos últimos tropeços foram para equipes da parte de baixo da tabela. O Botafogo, que nos eliminou na Copa do Brasil, está na zona de rebaixamento. Inclusive, na rodada seguinte, após classificar no jogo do Vasco, perdeu o seu treinador. E agora? Quarta-feira tem mais, Ramon. Mais o quê? Mais um jogo apático? Mais um esquema esdrúxulo que não funciona? Vai voltar para a linha do 4-3-3, que também já não funcionava? Vai manter os três zagueiros? Seja com Ricardo Graça, Miranda e Castan, ou quando não jogava Miranda e Ricardo Graça, Henrique fazendo zagueiro pela esquerda? Eu já falei, dei a minha opinião. Acho que esse time do Vasco tem que jogar num 4-4-2. Vai jogar fora de casa, vai pegar o Bahia? Joga! Baixa a bola um pouquinho. O desesperado na rodada, pelo menos, tá na zona de rebaixamento, é o Bahia. Deixa o Bahia vir para cima da gente e vamos explorar o contra-ataque. O Bahia tem hoje uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, com 22 gols sofridos. Será que não é das zagas mais vazadas do campeonato? Pelo menos o Germancano vai guardar mais um golzinho? Sem o Benítez em campo e o Andrei? Vamos aguardar. E aproveitando a deixa, não teremos Martim Benítez em campo, o seu reserva natural era o Bruno César. E hoje, colocar para vocês na tela aí também, já foi apresentado como novo reforço da equipe portuguesa da segunda divisão. E a gente estava comemorando, festejando a saída do Bruno César. Mas eu vou trazer uma informação para vocês agora que não sei se vai te agradar muito não. O Bruno César foi embora, mas o Vasco vai pagar 70% do salário dele. Te aperta? Tá legal? E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: não é se a saída do Bruno César do elenco foi positivo. Acho. Era um jogador que não estava agregando. Agora, eu vou fazer uma pergunta diferente. A pergunta não é se a saída do Bruno César foi boa. A pergunta é: o negócio que o Vasco fez foi bom? O Vasco não se livrou do Bruno César, porque ele continua na folha. O Vasco se livrou de 30% do salário dele. Agora a pergunta que eu faço para vocês: compensa pagar quase o salário inteiro dele para ele jogar por uma outra equipe, já que a gente só se livrou de 30%? Quero ouvir vocês. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Se valeu a pena se desfazer do Bruno César, mas com o Vasco ainda pagando 70% do salário dele. Informação dada pelos nossos companheiros do jornal O Dia. Bom, vamos seguir o nosso giro de notícias falando ainda de mercado da bola. Uns saem, outros chegam. Informação dada de primeira pelos companheiros da Zero Hora: o meia atacante Patrick
de 21 anos de idade, cria das categorias de base do Grêmio, da mesma geração do Jean-Pierre e também do Matheus Henrique, volante, jogador que foi muito cogitado ali no time principal do Grêmio, chegou muito bem referendado vindo das categorias de base, teve poucas oportunidades, é bem verdade. O Grêmio quase concretizou a venda dele para o Lille da França, ficou por detalhes, a negociação melou e o jogador acabou perdendo espaço no time do Grêmio. Chegou a ser emprestado inclusive para o Criciúma, estaria chegando para o Vasco por empréstimo de 1 ano. Informação dada de primeira mão pelos companheiros da 0 Hora do Rio Grande do Sul, confirmado também pelos nossos companheiros, tanto do All Sport quanto o Lucas Pedrosa. Então, de fato, Patrick deve ser o novo reforço do Vasco. E a pergunta que eu faço, um jogador de 21 anos de idade, que não teve oportunidades nem no Grêmio, muito pouca, diga-se de passagem, e agora teve também uma passagem sem muito brilho pelo Criciúma. Será que é ele que é o jogador que vai resolver os nossos problemas? O Campelo prometeu esses dias que o Vasco ia para o mercado para trazer jogadores para serem titulares, para resolverem os problemas do Vasco. Qualquer jogador que o Vasco contrate, eu como torcedor vou estar aqui apoiando. Mas a pergunta que fica, será que o Patrick é a solução dos nossos problemas? Vai ser ele que vai dividir a meiuca do Vasco com o Martim Benítez e vai ajudar o nosso camisa 10 argentino a produzir mais? Fica a dúvida. Uma coisa eu posso dizer para vocês, a contratação não é de peso e não é um jogador de impacto. É um jogador que entra na categoria aposta, assim como Carlinho, Parede e Neto Borges. Mas quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, o clima lá em São Januário não anda muito legal e algumas rusgas e algumas situações começam a aparecer. Por esses dias o Lucas Santos fez uma postagem em seu Twitter que, por sinal, o mesmo apagou, dizendo que não consigo entender o critério. E aí, depois o jogador apagou dizendo que estava falando da sua vida particular. Será mesmo, Lucas Santos? Um jogador profissional que, por sinal, não vem tendo oportunidade no time. Entrou contra o Curitiba faltando 2 minutos. Até reclamei disso, achei covardia. Então não bota. Botar jogador faltando 2 minutos é uma substituição que normalmente você faz ou por contusão ou se seu time estiver ganhando para poder passar o tempo. Com todo respeito, se colocar um jogador da base que está querendo oportunidade aos 44 minutos do segundo tempo, eu acho sacanagem. Mas enfim, tivemos o Carlinho gritando, né, antes do jogo do Bragantino, indo lá comentar na foto do Claudio Vinck, que estava insatisfeito, né, estava chegando em Portugal, pediu seus representantes para procurar clube. Misteriosamente, o Carlinho entra no segundo tempo contra o Bragantino, depois de cometer uma atitude dessa esdrúxula, que eu já falei no vídeo da manhã e não vou me alongar mais muito sobre o assunto, e, coincidentemente, o jogador apareceu como titular. É isso mesmo, apareceu como titular contra o Atlético Mineiro. Gritou tanto para ser titular que me fez a cabacice de gerar uma jogada que o Ricardo Graça acabou fazendo pênalti. E foi substituído ainda no primeiro tempo. Ganhou a vaga no grito, pelo menos para mim de fora, foi o que pareceu. Carlinho reclamando, Lucas Santos reclamando na rede social, aí o Carlinho acaba ganhando a vaga, tem jogador que acaba o jogo e sai sorrindo. Não tô entendendo. O Vasco pega o Bahia fora de casa e nosso maior rival sábado dentro de São Januário. E eu já sempre venho falando aqui, eu acho que o Ramon não é todo o problema do Vasco. Acho que o Vasco tem problemas maiores que, por exemplo, é a formatação do elenco. Falta jogadores em peças-chaves e os próprios jogadores da base que são muito bons são meninos, vão oscilar. Vão jogar mal e vão jogar bem. Mas a situação está complicada. Diria eu para vocês que se a gente perde do Bahia no meio da semana e tem um placar esquisito contra a Mulambala dentro de São Januário no sábado, olha, dificilmente o Ramon Menezes segue como treinador do Vasco. Eu ainda apostaria nele, vai contra o jogo do Bahia e vai enfrentar o Flamengo, mas dependendo dos resultados dessa semana e principalmente como foi a partida do final de semana contra o Flamengo dentro de casa, acho que a batata do Ramon vai assar e vai ficar um pouco insustentável. A pressão do torcedor já é muito forte
E a gente sabe como é que funcionam as coisas no futebol. Dia 7 de novembro tem eleições. Eu quero aproveitar e te perguntar, o que vocês acham? Mantém o Ramon? Tira o Ramon? Quero ver vocês. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Bom, rapaziada, então é isso. Me despeço por aqui. Peço desculpa a vocês, a minha sinceridade aqui, o semblante mais fechado. Mas como eu falei, a gente está falando de amor, a gente está falando de um bem maior, algo que a gente tem um sentimento muito grande. E acredito que você aí, vascaíno, está sentindo a mesma coisa que eu. Uma segunda-feira amarga, uma segunda-feira cinzenta e um dia triste. Que passe logo essa segunda-feira e que amanhã a gente amanheça com uma terça-feira ensolarada e com novos ares em São Januário. Porque o Vasco precisa voltar a vencer urgentemente. Caímos do 5º para o 9º lugar. E se não vencer no meio da semana, além da pressão ficar maior ainda, o Vasco vai cair mais ainda na tabela. E virando o primeiro turno, a zona de rebaixamento começa a se apresentar. Então é isso, rapaziada. Me despeço por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho. Deixa seu like aí se você gostou do vídeo. Se não gostou, pode deixar o dislike. E é isso. Amanhã o Dieguinho volta pela manhã com mais informações pra vocês, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, Dieguinho volta. Vasco, tamo junto.